Mostramos no começo do programa o relato emocionado de uma mãe que faz um depoimento em relação às duas filhas, duas crianças de 3 e 6 anos. Estupro de vulnerável é o caso. Eu preciso me concentrar para falar sobre esse caso porque é muito forte. É extremamente agressivo o que vocês vão ver agora. Nós não vamos, é claro, mostrar o áudio desta criança contando o que ela passa. A mãe nos mostrou. Quem fez essa reportagem foi o Lucas Moura, agora à tarde. Ele me enviou, eu fiquei extremamente abalada, por isso preciso até me concentrar para falar sobre esse caso. Adianto para vocês que esse áudio a gente não vai mostrar para preservar as crianças, mas eu vou dizer o que tem nesse áudio. Entre diversos abusos, tem a criança dizendo que o pai, porque ela chama esse homem de pai, essas duas crianças são criadas pela avó e pelo marido da avó. A avó ela chama de mãe e esse abusador, esse homem que está sendo acusado de estupro de vulnerável, essas crianças chamam de pai. No áudio, essas crianças dizem que ele precisa ser preso e fala os absurdos que ele faz. Pega nas partes íntimas, pede para que elas peguem nas partes íntimas dele. Sempre esse homem utiliza de palavras lúdicas para falar sobre os órgãos sexuais dele e os dela. Esse caso só conseguiu chegar até a mãe dessa criança, dessas crianças. Como eu falei, as crianças são criadas por essa avó. A mãe só soube por causa de uma denúncia anônima. É uma situação, gente, extremamente delicada e violenta. A mãe pede justiça, a mãe pede a investigação desse caso. A gente vai mostrar agora a reportagem completa com exclusividade. Põe na cena. Mariana, uma situação revoltante. A suspeita é de estupro de vulnerável. Duas crianças, uma de 3 e outra de 6 anos. Quem nos procurou para fazer a denúncia foi a mãe dessas crianças. E pasmem, o suspeito de ter praticado esses estupros é o padrasto da denunciante, o avô de consideração dessas duas meninas. As garotas, repito, uma de 6 e outra de 3 anos, não moravam com a mãe. Desde que nasceram, por uma questão de dificuldade financeira da mãe, passaram a morar com a avó. Depois de algum tempo, a mãe começou a receber informações sobre esses supostos estupros e decidiu nos procurar para denunciar a situação. As suas filhas, elas não moravam com a senhora, moravam com sua mãe. Sim, morava com a minha mãe, desde novinhas. E o seu padrasto, que E é o o meu esposo de padrasto. sua mãe. Sim, É o esposo de sua mãe, o seu padrasto, que é o suspeito de ter estuprado as meninas. sim, é o suspeito. E elas conhecem ele como pai e elas dizem que foi papai. Porque como elas foram criadas por ele e por sua mãe, Chamam ela de mãe e de pai. Chamam eles de mãe e de pai. e a senhora disse que tem áudio Tem. que comprova que o abuso ele aconteceu. Sim, ela gravou a menina comentando, mandou pro meu irmão e meu irmão esperou a minha presença para me mostrar o áudio do que estava acontecendo. Que foi através de uma denúncia anônima que a polícia começou a intervir no caso. Até eu chegar e sair esses áudios e resolver. Então, até onde eu sei, ele é esquizofrênico e é acompanhado pelo CAPES, toda assistência a pessoas que têm esse problema. E o irmão, sei quem é, a gente fica apreensivo que pode não querer resolver como deve ser resolvido. Quem é o irmão dele? O irmão dele é um policial que trabalha na DIAGV, eu não sei informar o nome não. Eu sei que quando eu cheguei na DIAGV, as pessoas que me atenderam já sabiam o que estava acontecendo no caso. E esse irmão da delegacia é o tutor responsável por ele. A senhora não conseguiu então fazer o exame necessário em sua filha? Não, ela não aceitou, ela relutou, ela praticamente fez um escândalo, de certa forma. E ninguém pode forçar ela e ela não deixa mais ninguém ver.
E a mais nova? A mais nova, na hora do exame, o médico que fez o exame relatou, perguntou para ela se o papai pegava no piu-piu e ela disse que sim. Que desde o momento que elas estão comigo, assim, acontece muito de falarem de um sapo e da cobra. E a miudinha quer contar, a grande não deixa. E tô lutando da minha forma para resolver melhor esse caso. O que é que a senhora tem medo que aconteça? Porque a senhora estava me dizendo que a guarda das meninas é de sua mãe, é isso? Sim, a guarda das meninas são da minha mãe. Aí eu já fui no fórum falar com os advogados o que estava acontecendo. E assim, se isso não for esclarecido, não tiver prova, eu posso perder as crianças, pode voltar para casa dela. E isso não pode acontecer porque ela se renega a correr atrás do que a própria criança disse para ela. Por algumas pessoas conhecidas que eu conheço, ela relatou que a criança reclama já não é a primeira vez. Sua mãe é cúmplice? Eu acredito que sim, porque desde o momento que uma avó que tem seu neto saber de uma coisa dessa e não querer ir na delegacia, se esclarecer e nem mostrar o culpado é porque ela é cúmplice. E ele está dentro da casa dela e eles dois estão juntos, andando na rua como se nada tivesse acontecendo. Eu não quero que minha filha seja mais uma na lista de milhões de crianças que podem estar passando por isso. Eu quero que os culpados sejam devidamente e severamente punidos. Que isso sirva para muitas mães que estão passando por isso. Que possam correr atrás do prejuízo dos seus filhos. Porque a gente que é mãe sabe o que a filha passa, o que a criança passa. E não é fácil. E eu quero justiça, porque ela não vai ser mais uma, diante de tudo que está acontecendo. Eu até quero agradecer a quem fez essa denúncia anônima, porque salvou a minha filha de um desastre. Porque se a gente não soubesse, ele poderia fazer algo pior, fora o que já estava fazendo. E ela saber e não, assim, tá entendendo? Acoitar a situação. E eu não quero isso pra minha filha. E nem pro filho de ninguém. Eu quero que vocês tenham dimensão da importância da denúncia. Da denúncia, como ela falou, anônima. A pessoa não precisou se identificar. Eu recebo muitos relatos de gente que sabe de abuso e tem medo de denunciar. Essa é a prova de que você não precisa se identificar. Perceba que nem a mãe sabe quem denunciou. Ninguém sabe quem fez essa denúncia, mas foi confirmado. As crianças relatam os abusos. Relatam com extrema clareza tudo que ele faz. Eu quero pedir, desde já, ao 6º Distrito Conselho Tutelar do bairro Santa Maria, um posicionamento em relação ao acompanhamento desse caso, também ao DAGV, que deve também estar já acompanhando esse caso, como a própria mãe falou, já que foi realizada uma denúncia anônima. O que não pode acontecer é que uma criança de 3 e 6 anos, vítimas de estupro de vulnerável, continue dentro da casa do abusador. Lembrando, é a avó, que é esposa desse abusador, que tem a guarda dessas crianças. E essa avó, de acordo com a mãe, se recusa, mesmo ouvindo os relatos das crianças de abuso, ela se recusa a ir à delegacia e denunciar o marido. Então, fica aqui um apelo, um pedido, mais uma vez, de um posicionamento em relação a esse caso. Eu iniciei o programa de hoje extremamente emocionada. Quem quiser assistir pode ver, eu gaguejei várias vezes. Porque assim que eu estava entrando, eu ouvi o áudio dessas crianças. E claro, preservei e a gente não colocou aqui. O áudio dessas crianças é devastador. É algo que ninguém merece passar. Pior, 2 crianças, uma de 3 e 6 anos de idade.